Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma aula, vamos à resolução de uma questão de concurso de seleção para o mestrado. Mas antes de continuar, é claro, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Bem, na aula de hoje vamos resolver uma questão do processo seletivo para o mestrado na USP. Essa questão versará ou exigirá do candidato que conheça alguns aspectos referentes aos axiomas de Kolmogorov, a estimação por máxima verossimilhança e também estimação pelo método dos momentos. O enunciado da questão dizia o seguinte: tem-se então uma variável aleatória x que depende de um parâmetro desconhecido θ e cuja distribuição era dada por essa tabela com x assumindo os valores -1, 0 e 2, portanto uma variável aleatória discreta, e temos aqui a cada ponto a probabilidade associada a esses resultados. Bom, realizou-se uma amostra de tamanho 2 dessa população e verificou-se que x1 é igual a 0 e x2 é igual a 2. Esses foram os valores obtidos. O exercício pedia, então, para determinar qual o espaço paramétrico mais amplo possível para esse problema. Bom, a estimativa de θ pelo método da máxima verossimilhança e também a estimativa de θ pelo método dos momentos. Vamos então partir para a resolução desse exercício. Note que o somatório das probabilidades é 1, e nesse caso aqui, de fato, somando θ mais 2θ menos 0,2 mais 1,2 menos 3θ, temos exatamente essas probabilidades somando 1. Bom, um dos itens dos axiomas de Kolmogorov nos afirma que cada probabilidade associada a um evento, ou no caso aqui a um resultado dessa variável aleatória, deve ser um número que varia entre 0 e 1. Portanto, temos aí o item bem básico do axioma de Kolmogorov. Portanto, cada um desses pontos deve trazer probabilidades atendendo ao seguinte. Primeiramente, a probabilidade de x igual a -1 deve estar entre 0 e 1. Portanto, temos aí um espaço bem amplo para o valor que θ pode assumir. Mas devemos ter também que a probabilidade de x igual a 0 deve ser o número entre 0 e 1. Portanto, θ deve assumir valores atendendo cumulativamente a essas três condições. A probabilidade de x igual a 2 também deve ser um número que varia entre 0 e 1. Bom, verificando então essa segunda condição, note que somando então 0,2 a cada item dessa desigualdade, teremos o seguinte resultado. Somando então 0 mais 0,2, 2θ menos 0,2 mais 0,2 e 1 mais 0,2, chegamos à conclusão de que 2θ varia entre 0,2 e 1,2. Esse resultado é equivalente a dizer que θ varia entre 0,1 e 0,6. Veja então que o espaço paramétrico de θ diminuiu um pouco com essa segunda exigência da probabilidade de x igual a 0. Temos então aí θ variando entre 0,1 e 0,6. Vamos avaliar então essa terceira condição, a probabilidade de x igual a 2. Seguindo da mesma forma, somando aí, ou melhor, diminuindo 1,2 de cada item dessa desigualdade, temos então que o valor de menos 3θ varia entre menos 0,2, 1,2, né, e menos 0,2. Veja que multiplicando por menos 1, já que θ é um número positivo, vamos então mudar a ordem dessa desigualdade. Ficamos então com 0,2
menor ou igual a 3θ menor ou igual a 1,2. Com isso, fica garantido que θ varia entre 0,2 sobre 3 e 0,4. Veja que 0,2 sobre 3 é um número menor do que 0,1, que é o limite imposto no caso da probabilidade de x igual a zero. Portanto, eu posso afirmar que esse último intervalo, na verdade, θ deve estar entre 0,1 e 0,4. Então, temos aí a condição para o espaço paramétrico de θ. Esse θ deve ser um valor entre 0,1 e 0,4 para que cada um desses valores aqui seja uma probabilidade positiva, atendendo assim a um item dos axiomas de Kolmogorov. Temos então θ variando em 0,1 entre 0,1 e 0,4. Vamos agora encontrar uma estimativa para θ a partir da amostra obtida pelo método da máxima verossimilhança. Vale a pena relembrar, então, que estamos diante de um problema da inferência estatística. A inferência estatística estuda características da população a partir de uma amostra. Claro que estamos aqui diante de uma população teórica, caracterizada, então, por uma função de distribuição de probabilidade, e o problema da máxima verossimilhança nós queremos garantir. Quando realizamos uma determinada amostra proveniente de uma população, devemos estimar o valor de θ de tal sorte que seja máxima a probabilidade de se observar aquela amostra realizada. Ora, se realizamos uma determinada amostra, é porque o valor de θ deve ser de tal forma que a probabilidade de acontecer essa amostra é a maior possível. Esse é o princípio da máxima verossimilhança, ML, do inglês Maximum Likelihood. Bom, portanto, devemos aí, nesse caso concreto, estudar a distribuição de probabilidade conjunta de dois valores x1 e x2, que é exatamente uma amostra de tamanho 2. Uma amostra de tamanho 2 é uma variável aleatória da forma x1 e x2. Temos, então, aqui um par de variáveis aleatórias, onde cada x1 e cada x2, onde cada x, assume valores que são exatamente -1, 0 e 2, conforme a população de origem. Temos, então, aqui a distribuição conjunta para os valores x1 e x2, e o princípio da máxima verossimilhança considera, então, que cada um desses valores é obtido de forma independente, de tal sorte que a probabilidade de se obter uma amostra -1 e -1 é exatamente o produto das probabilidades de se obter -1 e -1. Temos, então, aqui a probabilidade de obter uma amostra -1 e -1 é o quadrado de θ. Prosseguindo da mesma forma, a probabilidade de se obter uma amostra que x1 é igual a -1 e x2 é igual a 0 é exatamente o produto das probabilidades de se obter cada um desses números isoladamente. Prosseguimos dessa forma, assim obtemos a distribuição conjunta de uma amostra aleatória de tamanho 2 daquela população x que assume os valores -1, 0 e 2. Temos aí, então, a distribuição de probabilidade. Veja que a amostra realizada, x1 assumiu o valor 0, x2 assumiu o valor 2. Estamos interessados, então, nessa probabilidade. Temos aqui, então, destacada a probabilidade de se obter x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Então, pelo princípio da máxima verossimilhança,
temos que maximizar a probabilidade de se obter a amostra x1 igual a 0, x2 igual a 2. Temos então aqui a probabilidade do par aleatório x1 e x2, dada por essa função aqui. Temos então aqui um trinômio do segundo grau. Queremos então maximizar essa expressão em relação a θ. Fazemos então a primeira derivada do trinômio. P' de θ é menos 12θ mais 3, seguindo aí as regras de derivação de obter crítico. Vemos que θ é igual a 1/4. Veja que a segunda derivada, P, duas linhas de θ, é um valor negativo, o que garante verdadeiramente que θ igual a 1/4 é o valor que maximiza essa expressão de θ. Portanto, obtivemos aí então a estimativa de máxima verossimilhança. θ assume o valor igual a 0,25 pelo método da máxima verossimilhança. Veja então que esse θ pertence àquele intervalo determinado no item A. Esse θ está entre 0,1 e 0,4, conforme nós vemos aqui. Bem, por fim, o enunciado pedia para se obter uma estimativa para θ pelo método dos momentos. O princípio ou método dos momentos, ele assume que, na verdade, o procedimento que fazemos é igualar os momentos populacionais aos momentos amostrais. É claro que se uma amostra reflete bem as características da população, é esperado que os momentos populacionais sejam iguais aos momentos amostrais. Por isso, vamos obter aqui o primeiro momento populacional ou o valor esperado de x, que é dado então pela soma do produto de cada probabilidade pelo valor correspondente. Temos aqui então que a esperança de x assume o valor 2,4 menos 7θ. Pegamos então a amostra realizada e calculamos o primeiro momento amostral, que nada mais é do que a média amostral, o somatório de xi sobre n, no nosso caso aqui 0 mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Igualando então o primeiro momento populacional ao primeiro momento amostral, temos que 2,4 menos 7 é igual a 1. Finalmente, obtemos que a estimativa pelo método dos momentos para θ é igual a 0,2. Portanto, está aí uma questão bem interessante envolvendo alguns conceitos básicos de estimação e probabilidade. Obtivemos, então, o espaço paramétrico de θ mais amplo possível. θ não pode assumir um valor maior que 0,4 ou menor que 0,1, sob pena de essas probabilidades não atenderem aos axiomas de Kolmogorov. Podemos então obter a estimativa de máxima verossimilhança, que é um valor pertencente a esse intervalo e que maximiza a probabilidade de se obter essa amostra x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Finalmente, podemos obter a estimativa pelo método dos momentos, igualando o primeiro momento amostral ao primeiro momento populacional. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.